Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida neste momento. Estamos para a parte 2 sobre o estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador. Conforme registrado no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16, a Sagrada Escritura nos diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz em nosso meio? Primeiro, ele nos conforta, ele nos reanima e ele intercede por nós. Sério, ele intercede? O único mediador entre Deus e os homens não é Jesus Cristo, Daisy? Sim. Só que quando eu e você não conseguimos balbuciar uma palavra sequer em oração ao Senhor, é o Espírito Santo que leva como gemidos inexprimíveis diante desse Deus Todo-Poderoso. E isso está registrado lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Prestem atenção. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Olha, perdão. Nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa tremenda, né? Que coisa mais linda! Louvado seja Deus pela pessoa do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Pois bem, e o que ele representa para mim? Ele representa a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que me ensina, me guia, me exorta, me direciona. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele também representa a santidade. Tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é separado, incontaminado com as coisas deste mundo. É isso que Deus requer de nós. Separação das coisas do mundo. Então nos é apresentado características muito proveitosas para que nós possamos imitar Jesus Cristo. E quais são essas características, Daisy? A palavra nos afirma em Gálatas 5:22, 9 sementes, 9 características muito bem proveitosas. Percebam que a cada semana a palavra ela se repete. O que é isso? Ela não tem sombra de variação. Ela te diz veemente, é dessa forma que tem que agir. É assim que você tem que viver para alcançar a eternidade e ter uma vida plena. A plenitude não é somente aqui sobre a terra. Eu tenho que já pensar no futuro, na eternidade. Então, da forma que eu viver sobre esta terra, eu vou ter consequências para a eternidade. Pois bem, então que características são essas? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Jesus Cristo andou de acordo com essas características sobre a face desta terra? E como andou. Então eu tenho que ser imitadora dele. Eu e você, nós temos que ser verdadeiramente imitadoras de Cristo em todo o tempo. Por quê? Porque eu e você somos templo e santuário desse Espírito. Aí você pode até identificar, puxa, mas é difícil servir a Deus. É custoso, é trabalhoso. Com certeza. Nada é fácil. Absolutamente nada é fácil nesta vida. Tudo requer empenho. Tudo requer renúncia. E muitas das vezes nós somos confrontadas entre uma coisa e outra. Agora, de que forma que nós queremos viver aqui neste mundo? Eu quero realmente resplandecer a glória de Deus ou eu quero resplandecer o inimigo? A escolha é nossa. Deus nos deu o livre arbítrio. Mas saibas que em todas as decisões há consequências, sejam elas boas ou más. Continuando. Juntamente porque andamos contra a correnteza. Por isso é que nós não temos facilidade de servir a Deus. Porque nós estamos nadando contra a correnteza das águas deste mundo. Nós somos impulsionadas a crucificar a carne. Uau! Então vou morrer que nem Cristo? Não. Ele pagou um altíssimo preço na cruz do Calvário. Esse crucificar a carne significa renunciar os prazeres da carne. Na realidade, todo ser humano, nós temos 3 inimigos declarados: a carne, o mundo e o diabo. A carne porque milita contra o espírito e quer viver o quê? Nas concupiscências. São os apetites desordenados, na soberba da vida. E o mundo? O mundo nos trazendo manjares ilusórios e temporários. Porque tudo é passageiro. Ó, é num vapt-vupt. É passageiro. E o diabo? Lançando dardos na nossa mente humana. Tu não vai dar nada, tu não és nada, tu és um derrotado. O que você está aceitando na sua mente? Eu te afirmo que o único intuito do inimigo é matar, roubar e destruir. Esse é o intuito de Satanás, o diabo. Matar, roubar e destruir. E isso ele só conseguirá se você se render às coisas da carne e às coisas deste mundo. Hey! Entretanto, o Consolador está comigo, o Consolador está contigo. Sabe para quê? Para acalmar os temores e preocupações. Para nos encher de esperança. Para proteger de perigos físicos e espirituais. Para guiar em decisões. Orientar e iluminar as Escrituras. Porque muitas das vezes a gente pode dizer, puxa, eu estou lendo determinado texto bíblico, mas não estou conseguindo compreender. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. Eu não estou compreendendo essa palavra. Me ajude a trazer clareza, compreensão. E mediante a isso,
eu posso aplicá-la no meu dia a dia, na minha vida, para que haja transformação. Capacitar a discernir a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente está simplesmente cumprindo só as nossas vontades, aquilo que eu desejo fazer. Mas e as vontades do Pai? Aquilo que Ele anseia para nós. Será que verdadeiramente nós estamos dando a devida importância para isso? O Senhor está nos falando neste momento. Consolar quando tristes, enxugar lágrimas, inspirar canções de louvor. Que papel mais lindo do Consolador para comigo e contigo, hein? Isso é extraordinário. É fantástico. Amadas, só está selada com penhor aquela que é filha de Deus, aquela que aceita Cristo como Senhor e Salvador sobre a sua vida. Então, somos seladas, logo somos filhas de Deus. Pega essa. Ó. Em Gálatas 4, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz o seguinte, o manancial da vida. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, letra maiúscula, de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos trazer para nós, mulheres? Aí, ó. E porque sois filhas, eu e você somos filhas. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, Jesus Cristo, né? Espírito, letra maiúscula, Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais serva, mas filha. E se és filha, és também herdeira de Deus com Cristo. Então, o nosso acesso ao Pai é devido a Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Aí você pode perguntar, mas como é que eu posso conhecer esses mistérios? Lendo a palavra? Meditando na palavra. E principalmente, tendo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que vai nos aproximar cada vez mais, vai nos trazer clareza da palavra do Senhor em todo o tempo. A palavra-chave é relacionamento. E quando eu falo relacionamento, não significa você dobrar os joelhos, despejar tudo ali em oração. Senhor, eu quero isso, quero aquele outro. Te agradeço por isso, por aquele outro. E amém. E tchau, vai fazer as suas coisas. Quando a gente fala sobre comunicação, sobre relacionamento, eu falo, mas também eu tenho um momento de ouvir. Então eu entrego tudo ao Pai. E depois eu fico quietinha. Só para ouvir aquilo que Ele quer me dizer. Leitura, meditação da palavra, isso vai ser fundamental, primordial para uma vida de relacionamento com Deus. Desde eu não gosto de leitura. Hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar. Liga teu celular. Coloca em áudio. Bíblia Sagrada em áudio. Você vai dirigindo o carro. Vai pedalando a bicicleta. Vai fazendo a sua caminhada. Ouvindo palavra de vida e vida em abundância. Palavra que te impulsiona para a frente, te impulsiona para ultrapassar todo e qualquer obstáculo.
alguma coisa nós temos que renunciar. Também o Espírito Santo, ele é prudente, e isso nos remete à santidade. A Bíblia Sagrada nos afirma em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, o seguinte: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Seja dentro da sua casa, seja no trabalho, seja estudando, seja dentro da igreja, em todo e qualquer lugar. O meu pensar, o meu falar, o meu olhar, o meu ouvir, o meu tatear ou sentir, o meu agir e reagir tem que refletir a glória de Deus Pai. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Quem está falando? O Senhor. Ele é santo. Então temos que buscar a santificação a cada dia. É fácil? Não. Exige vida de renúncia. Exige mortificar a carne. Exige eu me desviar das coisas do mundo e não aceitar os dardos inflamados do maligno na minha mente. O que mais? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Sagrada Escritura nos afirma que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Nós somos templo e santuário do Altíssimo. O Espírito Santo está conosco. Perceba do princípio, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ele enviou o Consolador para estar conosco, para nos ajudar em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Ele nos ajuda. Versículo 17. Essa pega. Se alguém destruir o templo de Deus, qual é o templo? É a igreja onde que a gente vai? Não. Aqui, ó. Nossa carne humana. Esse aqui é o templo do Espírito de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É forte, hein? Fortíssimo. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Que responsabilidade. Que responsabilidade. E muitas das vezes a gente tá nem aí. Tá nem aí. Olhando coisa que não deve. Se viciando em coisas que simplesmente só trazem prazeres momentâneos. E depois você fica azuretado que quer mais alguma coisa ainda para poder preencher um vazio que está dentro de você. E esse vazio só é preenchido mediante a pessoa do Espírito Santo. É só Ele. É só Ele. Romanos 8:8 nos diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne milita contra o espírito. É uma guerra. É uma briga constante. Quem que nós iremos alimentar mais? É esse que vai ser fortalecido. Se eu alimentar mais a carne, aguento o rojão. Mas se eu alimentar o espírito, eis que eu vou estar cheia cada vez mais desse Deus Todo-Poderoso.
cheia de vida, cheia de paz, cheia de amor, cheia de alegria, cheia de bondade. Olha lá, Gálatas. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Quem que nós vamos alimentar mais? O que dá prazer momentâneo? Ou aquele que nos conduz depois a uma vida eterna? Pense nisso. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 4 do mesmo capítulo 8 de Romanos afirma o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nos impulsionando, sim, a vivermos em Espírito. É no Espírito. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Até quando? Até quando nós vamos ficar pagando um preço o qual não é para pagar? Jesus Cristo já pagou todo o preço. Nos libertou das amarras do inimigo. Nos dá vida e vida em abundância. Hoje nós temos livre acesso diante do trono da glória. Não venha trazer um fardo para a sua vida, mas sim lançai toda a carga, aquilo que está te sobrecarregando, lança sobre Jesus Cristo. Peça orientação ao Espírito Santo. E mais ainda, a palavra nos afirma: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que vai te impedir, o que vai te separar de estar no amor de Cristo, de estar em amor de Cristo? Quem é que vai separar? A palavra nos afirma que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então vença em Cristo Jesus. Em Cristo, com Cristo, continuamente. Amadas, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. E para finalizar, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, a palavra nos afirma o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Deus, Ele quer um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, vivendo a manifestação do Espírito Santo a cada dia, sendo verdadeiramente testemunhas oculares da glória do Altíssimo sobre a face desta terra. Então, viva cheia do Espírito Santo de Deus. E que o manifestar desse Espírito seja contínuo na sua vida, para que outras vidas também sejam alcançadas por esse manifestar da glória do Pai na tua vida. Pense nisso. Reflita sobre isso. E que as bênçãos do Altíssimo estejam sobre você e a sua família continuamente. Receba neste momento o carinho desta que vos fala, Deise Pandini da Silva Vilaim.
Que Deus te abençoe e te guarde continuamente. Em o nome de Jesus.